Muito bem, neste vídeo nós falaremos sobre circuitos regenerativos. O circuito regenerativo é um clássico, quando a gente fala em hidráulica e pneumática também. Bom, se vocês olharem aqui, esse circuito é um circuito básico, né, que nós já vimos. É um circuito convencional básico, entretanto, esse cilindro aqui ele tem uma característica especial. Eu vou dar 2 cliques sobre ele. Então a gente vai ver aqui as suas propriedades, né? O que torna esse cilindro especial? O que torna ele especial é a relação entre a área do pistão e a área do anel. Bom, nós temos uma área do pistão aqui de 2 centímetros quadrados e uma área do anel de 1 centímetro quadrado. Poderia ser de 20 para 10, de 40 para 20. O que importa é que a área do pistão sobre a área do anel me dá uma razão de 2 para 1, ou seja, a área do pistão é 2 vezes maior do que a área do anel. Esse cilindro ele recebe um nome especial. O nome desse cilindro é cilindro diferencial. E eu vou colocar aqui a relação de área de 2 para 1 para a gente saber, né, do que está falando. É um cilindro diferente. Vamos executar esse circuito para ver algumas propriedades dele. Ainda é um circuito básico, tá? Então vamos lá. Ao executar, né, dar o play aqui, vocês vão perceber algumas coisinhas. Primeiro que o óleo está vindo de P para B, está chegando aqui na parte dianteira do cilindro, fazendo com que ele recue, ele já está recuado. Então a pressão alcançou a pressão máxima, porque eu não tenho passagem de óleo, né? Essa pressão foi regulada pela minha válvula de segurança do circuito para o valor máximo. Então, desta forma que o óleo ele está circulando sim da bomba para o reservatório através da válvula de segurança que está aqui aberta, né? Nós temos vídeos falando especificamente sobre esse tipo de válvula, né? Eu recomendo que vocês assistam isso, né, se já não assistiram. Muito bem. O que vai acontecer agora se eu inverter a posição da minha válvula? Ora, eu vou ter fluxo de P para A, o óleo vai chegar na parte traseira do cilindro e o óleo vai circular de B para T, então ele vai avançar. Agora eu quero que vocês prestem atenção na velocidade de avanço, né? O que vai mostrar ali? Vocês devem estar percebendo que eu tenho uma velocidade de 0,17 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade indicada, né, conforme a gente tem nas propriedades do cilindro, para esse cilindro específico, lembrando dessas propriedades, né, uma velocidade de avanço de 0,17. E qual é a velocidade de retorno dele? Vamos ver. Vamos avançar, 0,17, e vamos retornar, 0,33 metros por segundo. Ou seja, ele avança, o sentido positivo que o fluido adota é para a direita, com uma velocidade de 0,17 metros por segundo, e ele retorna, ou seja, a velocidade menos 0,33 metros por segundo. Ora, o que acontece aqui é o seguinte: a vazão do nosso sistema é dada pela vazão da bomba. Se eu der 2 cliques aqui na unidade de bombeamento, eu vou saber essa vazão, que é de 2 litros por minuto. Muito bem. Se eu tenho essa vazão, ela é fixa, né? O que faz a velocidade de avanço ser diferente da velocidade de retorno? É que o óleo ele tem que preencher um volume na parte traseira que é diferente do volume da parte dianteira. O volume da parte traseira é 2 vezes maior do que o da parte dianteira. Por quê? Porque eu tenho uma haste aqui, né? Essa haste, né, ela tem uma determinada seção, uma determinada área e, consequentemente, um volume, ok? Dado pelo curso do cilindro. E, consequentemente, ela é igual, o volume dessa parte dianteira é igual ao volume da parte traseira menos o volume da haste do cilindro, certo? Então, demora mais para mexer a parte traseira, usando essa mesma vazão, do que a parte dianteira. O volume da parte dianteira é menor, por isso ele retorna com uma velocidade maior, né? Isso funciona com todos os cilindros. Nesse específico, a gente tem que a velocidade de avanço é metade da velocidade de retorno. Aí vocês vão falar: ora, Sérgio, mas espera aí,
estava retornando com ponto 33. Se está avançando com ponto 17, a velocidade de retorno tinha que ser de ponto 34 metros por segundo e não ponto 33. Ok. É que o nosso software ele tenta colocar algumas perdas de carga envolvidas e tem questões de arredondamento também, né? Então a gente considera que seja basicamente o dobro. Teoricamente é o dobro, né? Se a gente não levar em consideração atritos e etc. Ok, mas vocês poderão chegar para mim e falar: mas Francésio, eu quero que o meu cilindro avance e retorne com a mesma velocidade, mas eu não tenho dinheiro para comprar outras válvulas que vão fazer esse tipo de controle. Como que eu posso fazer? Muito bem, para isso vem agora o circuito regenerativo. Para fazer o circuito regenerativo, a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Então, eu vou retirar essa linha, essa conexão, ok? E eu vou bloquear aqui a minha conexão B. 2 cliques sobre ela, shut up, ok? Volto, né? Bloqueei aqui a conexão B, ela está vermelha agora, certo? E eu vou ligar a dianteira do cilindro na linha de pressão. Então eu vou vir aqui e ligar aqui. Bom, a linha está passando por cima da válvula, o FluidSim não gosta disso e fica um circuito ilegível, né? Então vamos deixar ele mais claro. Eu vou arrastar um pouquinho para cá, ok? E vou ligar o meu manômetro aqui para a gente poder monitorar o que está acontecendo. Bom, fazendo essas ligações, vocês vão me dizer: ah, Sérgio, mas esse cilindro não vai avançar. Claro que não. Por que vai avançar? Ora, quando você ligar o circuito, o fluxo está vindo na linha de pressão, ele não vai para B, porque está bloqueado, né? Quando eu avançar aqui, ou seja, eu mudar a posição da minha válvula de P para A, eu vou ter a mesma pressão atuando na parte traseira e na parte dianteira eu vou ter um calço hidráulico, então o cilindro não avança. Esse é um pensamento errado, tá? Por quê? Vamos ver o que acontece. Eu vou play, aí eu vou agora mudar a posição da minha válvula e percebam, o cilindro avançou. Mas como? Se a pressão que eu tenho na parte dianteira é igual da parte traseira, como que o cilindro avança? O cilindro avança porque há uma diferença de áreas entre a área do pistão e a área do anel e, portanto, a pressão multiplicada por essa área vai me dar uma força. Essa força de avanço, ela vai ser dada pela pressão na parte traseira do cilindro multiplicada pela área do pistão, que é 2 vezes maior do que a área do anel. E a força de retorno vai ser igual à pressão atuando na parte dianteira do cilindro multiplicado pela área do anel, que é 2 vezes menor. Então eu tenho uma força de avanço que é 2 vezes maior do que uma força de retorno. Ora, se eu fizer uma somatória de forças, vai ter uma resultante da esquerda para a direita, ou seja, que o cilindro vai avançar, que vai ser igual a metade da força teórica de um circuito básico. Perceberam? Então o cilindro avança. E o retorno? Ora, o retorno é muito simples. Eu retorno aqui, como o óleo não vai para B, ele vai passar por esse caminho aqui e vai retornar ao cilindro. Agora percebam a velocidade, né? Verifiquem a velocidade de avanço, 0,33, e a velocidade de retorno, 0,33 metros por segundo. Como que a velocidade, então, é igual para os dois movimentos, avanço e retorno? É muito simples. O que acontece é que nós já vimos, quando a gente falou sobre vazão induzida, né, que eu estou pegando, injetando o óleo que está vindo aqui da parte dianteira do meu cilindro no meu circuito. Se esse óleo está sendo injetado no meu circuito, né, eu estou criando uma vazão induzida aqui, que está fazendo com que esse óleo, esse volume de óleo aqui, referente ao que há na parte dianteira do cilindro, seja injetado no meu circuito, como se fosse uma bomba extra, né, entre aspas.
Então, essa vazão induzida faz com que o meu cilindro avance com uma velocidade maior, ou seja, eu tenho como se fosse uma bomba extra, né? Colocando mais óleo no sistema. Então, para onde que vai vir esse óleo? Ora, esse óleo, ele sai daqui, ele não vai voltar pela bomba e nem vai para o reservatório. O único caminho que ele tem para fazer é esse caminho aqui, então o cilindro avança. E é assim que funciona o circuito regenerativo. A vantagem dele é que eu consigo uma velocidade de avanço igual ao de retorno, entretanto, a força de avanço dele disponível é a metade do que se fosse comparar com o circuito básico. Então, esse é um circuito clássico. A aplicação dele são aplicações em que o avanço e o retorno do cilindro precisam ter a mesma velocidade, por exemplo, uma retífica ou alguma coisa assim, né? E é um circuito clássico que vocês acabaram de aprender. Então, até o próximo vídeo.